Render graças ao Senhor porque Ele é bom e eternas suas misericórdias que se renovam a cada dia. Mais uma vez estamos juntos aqui para nós podermos fazermos a nossa reflexão de domingo. E o texto bíblico de Mateus 19 e 26, na verdade essas palavras que são ditas em Mateus 19 e 26, ela repercutem por toda a Bíblia, em Jeremias, em Gênesis, em Lucas, que é mais ou menos assim no frigir dos ovos, mas para Deus tudo é possível, ou seja, também nada é impossível para Deus. Nós temos aqui um texto na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 21 de Gênesis, e a partir do versos 8, o André, que é um amigo meu, nós estávamos conversando na sexta-feira, e ele estava perguntando porque ele disse que a questão dos árabes, né? Se os árabes eram amaldiçoados por não ser descendência de Isaac. É uma grande discussão isso, porque os árabes eles caminham através de Abraão e Ismael, e os judeus através de Abraão e Isaac, né? Isaac é Deus riu, né? O riso, e Ismael é Deus ouviu. No texto de Gênesis 21 que nós temos aqui, é o nascimento de Isaac, a promessa que foi feita a Abraão, que daria pela sua esposa, mas já existia o Ismael, que era o filho da escrava Agar. Agar, mais ou menos, seria a escrava, significado do nome dela. E é interessante porque eu falei assim, olha, nós temos grupos de pessoas radicais, né? Radicais de direita, radicais de esquerda. Nós temos radicais dentro do islamismo, os xiitas, e tem alguns xiitas também que não são radicais também. Temos os sunitas, temos radicais também no grupo ortodoxo dos judeus também, que são radicais, e temos radicais também dentro do evangelho, né? Do protestantismo nosso, do neopentecostal, pentecostalismo. Nós temos pessoas radicalíssimas, né? Que vão seguir radicalmente um pensamento que às vezes a Bíblia não nos diz isso. Então eu fui explicar para ele, né? E até disse, olha, no domingo eu vou falar justamente sobre isso, sobre a questão da Agar de Abraão, Sara, e de Isaac e Ismael. Mas aqui nós podemos ver essa questão dentro desse texto do Gênesis 21, a questão de liberdade, a questão de nós podemos estar numa situação difícil e essa situação mudar, a buona fortuna dos italianos, que é a boa sorte. E nós temos também um livro, A Consolação da Filosofia, e ela fala sobre a fortuna. A fortuna, na verdade, não seria o dinheiro, mas seria a sorte, né? A questão da sorte do escritor, que ele foi acusado e estava preso. Então, para Deus, nada é impossível. E no texto também bíblico, Jesus fala que ele não veio para julgar o mundo, né? Ele veio para salvar o mundo. E nós vemos por toda a Bíblia, nós temos textos bíblicos em Isaías, em Jeremias, que Deus chama Misraim é o Egito, de o seu povo. Deus chama a Babilônia do seu povo, a Babilônia era Iraque. Deus chama o Messias de Machia, Assiro, e também chama de Machia o ungido, o Salvador, também Nabucodonosor. É interessante, usa essas palavras para esses homens também. E nós temos o Machia, Shalom de Israel, que seria Jesus, o príncipe, o ungido, o Cristo o ungido, o Salvador ungido, na verdade. Porque na palavra de Jesus, no nome de Jesus, ele está embutido ali, Deus que salva. É o mesmo nome de Oséias e o mesmo nome de Josué. Mas nesse texto de Gênesis aqui, começando no versículo 8, nós temos aqui o Isaac, que já tinha nascido, a promessa que foi feita a Abraão e a Sara. A Sara entrou no meio dessa promessa aí, e ela entregou a serva dela, Agar, para o Abraão, para que ele pudesse ter relações com ela e nascer um filho dentro daquela comunidade, daquele tempo. Era aprovado isso, que a pessoa, se não tivesse filho, poderia ter filho com a escrava. Então a mulher do homem, geralmente achava-se sempre que a mulher que tinha problema, né? Porque era meio machista o negócio, e não o homem. E aí, então a mulher dava a escrava dela. Nós vemos isso depois, mais para frente, com Jacó, com Bila,
as concubinas de Jacó, as servas das suas esposas, né? E de Leia e de Raquel, que geraram filhos para Jacó, que faziam parte depois das 12 tribos de Israel. Bom, o que se passa aqui? A Sara, ela vê o filho dela pequeno, estava desmamado, talvez, quem sabe, 3, 4 anos ali, e o filho da Agar, o Ismael, brincando. Alguns textos aqui, nesse texto nosso aqui, diz que o Ismael estava caçoando deles, né? Na verdade, a gente não sabe se essa palavra traduzida está certa, porque nós podemos ter várias conotações. Uma delas seria de estar brincando com a criança, e a Sara vê aquilo e ela não gosta, porque não queria que se juntasse com o filho da escrava. Uma outra vertente poderia ter uma conotação sexual, talvez Ismael ali mexendo sexualmente com o Isaac, e a Sara desgostou, né? Mas o mais correto seria estar brincando, rindo junto com o Isaac, o Ismael, e a Sara não quis esse relacionamento, e ela brava. Tanto é que no texto que nós temos aqui de 21 Gênesis, a partir do 8, o 9 ela fala: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz, ela nem fala o nome da criança, né? Abraão caçoava de Isaac, essa versão caçoava, né? Mas o certo seria brincava com o Isaac. E ela chega para o Abraão, e aqui dentro do hebraico é algo bem forte, ela estava brava realmente, e ela chega para o Abraão e não fala o nome da criança. Ela diz assim: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Uma preocupação da herança e uma preocupação também da terra, né? Se bem que eles não tinham terra ainda, eles tinham só, Abraão, apesar de ser muito rico, ele não tinha terra, ele tinha só uma caverna, que era Macpela, onde se enterrava, e depois ele vai comprar a caverna de Macpela, daqui a pouquinho, mais uns capítulos para frente, e vai enterrar ali, ele também vai ser enterrado ali também. Ele não tinha nada, né? Mas ela está preocupada com a divisão da herança, não vai dividir, não vai ser herdeiro com Isaac, o meu filho. E diz o texto que o Abraão ficou meio chateado com isso aí. E que depois, no versículo 12, vem Elohim falar com Deus, falar com Abraão, para que ele não se sentisse mal com aquilo que a Sara estava falando, e que ele atendesse a tudo que a Sara estava dizendo. Porque aí vem essa questão que os judeus tomam isso para eles aqui, porque por Isaac será chamada a sua descendência. Aqui nós estamos passando aqui, por cima, aqui, mas é uma situação meio complicada, porque os judeus tomam isso para eles, na ramificação Abraão e Isaac, e os árabes tomam na ramificação deles Abraão e Ismael. E é uma briga para ser escolhido o povo escolhido. E eu falei até para o André o seguinte: nós olhamos por as Arábia Saudita, e nós temos que saber, na verdade, ou nós olhamos para Doha, ou olhamos para Dubai, e nós sabemos que os árabes são muito ricos, não é? Que eles não são amaldiçoados como muitas igrejas dizem que eles são amaldiçoados. Nós teríamos que voltar depois num estudo em relação aos filhos de Noé, Shem, Cão e Jafé, e depois a questão da maldição de Noé sobre Canaã, né? O neto. Ele não amaldiçoa Cã, o filho, ele amaldiçoa neto, que é uma ramificação dos filhos de Cão. Um dos filhos de Cão vai ser Misraim, que é o Egito. Você vai ter Put, a Líbia, a Etiópia, que não são os descendentes de Canaã. Então, para você entender e ler a Bíblia, que ele está amaldiçoando o Canaã, o neto dele, o filho de Cã, e não Cã, e a descendência. E a descendência de Canaã vai ser os povos que depois Deus vai tirar para que o povo de Israel entre na terra da Palestina. Os jebuseus, os heteus, todo o pessoal que estava ali seriam descendentes de Canaã. Então, mas para nós temos uma interessante ideia aqui. Isso é um pouquinho mais para frente lá, quando eles tomam posse da terra com Josué. Mas volta de novo, e o próprio Elohim não fala o nome do Ismael, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o seu descendente. Então, do filho de Ismael, por ser descendente de Abraão, por ser filho de Abraão, Deus também ia abençoar.
ia fazer uma grande nação desse jovem também. Então parece-me que nós não podemos dizer que são amaldiçoados, como muitas igrejas dizem que os árabes são amaldiçoados. Está vendo os caras aí? Mas são radicais, tem judeu radical e tem também muito evangélico radical também. Radicalismo vai achar dos dois lados, das três grandes religiões e dos dois lados que eu digo, radicalismo de direita e radicalismo de esquerda também. Então, aqui está dizendo o que eu li para vocês aqui, no caso, farei uma grande nação, por ele ser os seus descendentes. E depois você, mais para frente, vai ver também os descendentes de Ismael aqui. Então, o Abraão levanta de madrugada, ele toma pão, o alimento, não é isso? E um odre de água. Ele coloca nas costas de Agar e dá o menino para ela e a despediu. Mandou ela embora. Ué, como é que é isso, né? Não, mas Deus falou, mas peraí, tem alguma coisa errada. Qual é a discussão aqui? Foi Sara que se meteu, né, energicamente com Abraão. Ela que na verdade seria a culpada por essa situação, porque lá atrás Deus fala para Abraão que daria um filho para ele com Sara, e Sara força Abraão a tomar a escrava dela. Foi ela que fez toda essa confusão todinha aqui, né? Então agora Abraão pega lá um odre de água, dá para a mulher uns pães e o texto aqui quando fala que ele despediu, é que ele mandou embora mesmo, cai fora daqui, vai procurar sua turma. E é interessante porque continua no mesmo versículo aqui, ela saiu, né, andando errante pelo deserto de Beersheba, quer dizer, no sul de Israel. Beersheba está ali no Negev, ali mais para baixo. Tem uma cidade em que o próprio Elias parou antes de ir para o Negev, para o deserto. Ele para ali, deixa o servo dele e ele vai para o deserto em Beersheba, já embaixo no sul, no Negev. E ela sai errante. E o cara não quer saber, o cara expulsou ela mesmo, porque ouviu a mulher dela e expulsou a outra, com a criança, com o filho dele e com a Agar. Olha só a situação dessa pessoa, e vai piorar mais a situação dela. Então, no versículo 15, ela vai para Beersheba, que significa poço do juramento, e ela, tendo-se acabada a água, não acabou o alimento, o pão, não fala do pão, mas fala da água, que acabou a água, né? E bom, você está no deserto, como é que fazer? Não tem água, você vai morrer ali. Você vai morrer, como as pessoas hoje tentam passar do México para os Estados Unidos lá, na fronteira, e pegam uma parte desértica, e não tem água, morre ali de sede ali. E aqui é a mesma coisa, ia morrer a criança, ia morrer ela, né? E então, acabou a água. E agora? Bom, vamos morrer. E o que ela faz então? Então ela coloca o menino debaixo de alguns arbustos que tinham lá, não é isso? E afasta-se no versículo 16, e foi sentar-se lá de frente, mas a distância de um tiro de arco, uns 100 metros mais ou menos, porque dizia, assim não verei morrer o menino, né? E sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Bom, então saiu, deixou a criança lá e saiu de uma distância para não poder ver a morte da criança, ainda mais de sede ainda naquele deserto, com o sol a pino em cima deles lá. Essa aqui é uma situação terrível. É uma situação em que você não tem expectativa, que você não tem esperança, não tem ninguém aqui, e o clamor aqui, o choro. Tem o choro dela e o choro da criança. Depois nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, no meio do deserto, que a expectativa dela só seria a morte. Porque eles iam morrer, não só ela, como também a criança, né? Então, nós caminhamos aqui mais, eles levantam o choro. E aqui vem o Elohim, no verso 17, que é Deus. Elohim, porém, ouviu a voz do menino. Esse verbo ouvir aqui é interessante porque o nome do Ismael significa Deus que ouve. Nós voltamos lá no texto que a primeira vez que a Agar foge de Sara, porque Sara estava oprimindo a Agar, porque ela estava grávida ainda, ela vai ter um contato também com Elohim, né, com Deus. E Deus vai falar assim, você volta lá e se humilha diante da sua senhora, que eu vou ser com você, e você com seu filho, ele vai ser uma bênção. Ele vai ser também rei, príncipe vai sair da ramificação dele, né? E o nome dele vai ser Ismael. E ela fala, foi Deus que me ouviu. Então ela põe o nome de Ismael. E aqui Elohim fala com ela e ouviu o clamor, a voz do garoto. E aqui vai, e o anjo de Deus, o mensageiro de Elohim, chamou do céu a Agar.
né? Ele disse: que tens? Ou o que está acontecendo com você? O que está passando, né? Aí vem aquele consolo que toda a Bíblia tem. Então ela está num momento de horror, de tribulação, de luta, de trevas, de não saber o que fazer, de achar que as coisas não... Agora é morte certa, agora eu vou morrer e acabou, não tem mais jeito. O garoto também vai morrer e Deus intervém ali. O anjo, o mensageiro de Deus, algumas pessoas falam que esse anjo seria Jesus, a gente não sabe, não diz o texto isso aqui, e diz apenas: não temas. Na sua situação, não temas. Então o texto aqui, desse texto muito importante, que aqui também está embasado toda uma teologia muçulmana, islâmica, toda uma teologia judaica e toda uma teologia também cristã, é interessante porque Deus está ouvindo e Deus está falando com quem? Com uma egípcia. Ela é egípcia, ela é estrangeira, ela é Goim. O garoto também, mas é filho de Abraão. Então como é que é isso? Deus só fala com os cristãos? Deus só fala com os judeus? Não, aqui está bem claro para nós que ele está falando com uma egípcia, com uma Goim, com uma estrangeira, Goim, né? Uma estrangeira aqui. E Deus então fala: não temas, para ela. Assim como Deus também chamou, no texto bíblico de Isaías, Deus fala que o Egito é o meu filho, a Etiópia é meu filho também. E eu vou abençoar eles. Olha só, para o Egito e para a Etiópia, né? Voltando a falar também que chamou lá de Machia, de Messias, o Ciro, e chamou também o Nabucodonosor, né? Por quê? Não temas, não se apavore, porque na verdade para Deus nada é impossível. E tudo é possível para Deus. Até também ele abençoar uma estrangeira, uma egípcia, uma Goim, que é descendente de Cã, de Mizraim, um dos filhos de Cã, né? Lá de trás, no tempo de Noé. E por que você não vai temer? Porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, pega na mão do garoto, levanta, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Pronto, está aí. Não é só a promessa para os judeus. Deus ama, porque no texto de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo é o mundo todo, são todas as pessoas. Deus não só amou um povo, Israel, e não só ama um povo que é cristão. Deus ama todo mundo. Ele pinça um povo, que é o povo judeu, para ser um representante dele, para ser um povo especial dele, para expressar e representar esse Deus único para todas as culturas, todos os povos da terra. Mas que ele ama todas as pessoas, ele ama todas as pessoas, viu? Deus ama todas as pessoas. Deus ama o muçulmano, Deus ama o gay, Deus ama o negro, Deus ama o branco, Deus ama o índio, o hinduísta, o budista, o ateu. Ele ama todo mundo. Por isso que Jesus veio para o mundo. Não foi só para você, um grupo de pessoas radicais que acham que Deus só ama eles. Deus ama todo mundo. E aqui está a prova. Uma outra prova também, se você ler o texto de Abraão com Abimeleque, que ele fala, o Abraão, que é o escolhido, mente e fala para o Abimeleque: essa aqui é minha mulher, não é minha mulher, é minha irmã. E o Abimeleque toma a Sara como se fosse esposa. E Deus fala com o Abimeleque em sonho. E o Abimeleque fala assim: o senhor não sabe que eu fiz de bom grado, que eu não fiz de maldade? E Deus fala com ele assim, Elohim fala com ele assim: olha, sim, eu sei, por isso que eu estou te avisando, para você devolver a mulher do cara. Quando o Abimeleque vai falar com Abraão: meu, o que você fez comigo? Já comentei isso aqui algumas vezes. Na verdade, um cara que é estrangeiro dando bronca naquele que é o escolhido do povo de Deus. O que você fez comigo, meu? A minha família, todo mundo ia morrer porque você mentiu para mim. Olha só como é a mentira de quem era escolhido, no caso, ia prejudicar a família do outro que era um estrangeiro. Aí o Abraão fala assim, se você ler o texto, ele fala assim para Abimeleque: eu pensei que aqui não tinha ninguém temente a Deus. Olha só, que é a mesma coisa que acontece hoje. Não, os caras não podem ser salvos porque eles não temem a Deus. Você não sabe. O Abraão sabia que Abimeleque temia a Deus, tanto é que Deus falou com ele, com o estrangeiro. Como Deus também falou com Balaão também, o profeta. E aqui Deus então também fala com Agar, que é uma estrangeira também. Não temas, porque eu ouvi a voz do garoto e vai ser um grande povo. E Deus abre os olhos então da Agar e ela vê um poço de água, ela enche ali o odre e dá de beber para o garoto. E depois diz o versículo 20 que Deus estava com o rapaz.
Deus estava com aquele que foi desprezado pelo Abraão, que foi desprezado pela Sara. Né? Deus está com Agar, que foi desprezada pela Sara, que foi desprezada por Abraão, que foi mandada para o deserto para morrer. E são aqui árabes também, ó. Tá vendo? E habitou, e Deus estava com ele, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha também, uma outra coisa. Ela, da sua condição de escrava, que não tinha como ela se decidiu o que fazer da vida dela, e foi decidido por Sara e por Abraão, e principalmente por Abraão, para mandar matar ela, e foi nesse horror, nessa morte, suposta morte, que Deus intervém, que Deus fala com ela e fala com o garoto e abençoa o garoto. E a partir daqui ela é livre, torna-se uma liberta, tem a liberdade. Olha só como é que Deus faz, de um terror, da escuridão, da desgraça, do que vai se acontecer pior, Deus do impossível, Deus que para ele nada é impossível, é o Deus do impossível, né? E para Deus tudo é possível. Ele traz a libertação dessa mulher escrava e traz uma bênção sobre o filho da escrava e da estrangeira, o menino Ismael, né? Supostamente queria morrer ali, e Deus intervém, e não só isso, ele abençoa. E depois, mais para frente, quando na morte de Abraão, de Abraão, que vai enterrar, você vai ver a descendência de Ismael. Então é bom ler a Bíblia. Eu gostaria que as pessoas que estão na igreja, que pregam a palavra, lessem a Bíblia e não ensinassem as pessoas erradas, né? Totalmente erradas naquilo que Deus está nos mostrando aqui. Nós tivemos aqui Abimeleque, tivemos a Sara, a Agar, e também aqui o Ismael, Deus abençoando, e chamando o Egito do meu filho, chamando a Etiópia de meu filho, chamando a Babilônia, que é hoje o Iraque, de meu filho, chamando o Messias, de Ciro de Messias, chamando o Nabucodonosor de Messias. Deus abençoa, e como nós falamos, Deus enviou o seu filho ao mundo para o mundo, para salvar o mundo. Não foi um grupinho de pessoas que se acham que são o top das coisas. Não foi isso não. Ele veio e ele ama todas as pessoas. E ele ama você do jeito que você é. Ele ama o Geraldo do jeito que eu sou. Ele ama as pessoas do jeito que é, né? Então que a gente possa entender. Mas os caras são amaldiçoados. Olha aqui. Olha aqui. E vê a história, se você leu a história de Cã, a descendência de Cã, que tem vários árabes também, que não são a descendência, que não está na descendência de Canaã, que são aquele grupo que Deus queria que os judeus expulsassem, para que ele pudesse colocar o povo dele e possuir a terra. E os judeus então não fazem, com Josué não destrói todos os povos, e fica aqueles pequenos grupos ainda ali sobrevivendo na terra da Palestina. Chamou um povo para expressar e representar o nome dele, mas que ele ama todas as pessoas e ele abençoa todas as pessoas. Voltamos a dizer aquilo que a gente fala sempre: faz o sol nascer sobre justos e injustos, e a chuva vir sobre bons e maus. Esse é o Deus do impossível, esse é o Deus que ama, e esse é o Deus que abençoa, o Deus que perdoa. Ele é cheio de amor, né? Então a gente possa aprender e aprender a Bíblia, a ler a Bíblia, a ver o que está nos mostrando. Oxalá Deus quisesse que a gente pudesse ler no hebraico, que seria muito mais rico do que isso aqui. Nós vimos a tradução aqui, no caso errada, de que ele caçoava, né? E a tradução seria, na verdade, que ele estava brincando, o Ismael estava brincando, só que a Sara não quis. Ela tinha inveja, na verdade, desde o começo da Agar, e não queria que o garoto brincasse com o outro garoto, né? E foi isso que aconteceu. Nós temos então essa realidade de que Deus levanta a sua mão para abençoar, que o Deus do impossível e o Deus da liberdade, que traz uma cativa a ser liberta, que traz uma situação de trevas, de morte, a uma situação de vida, de bênção. Estava destruído, não, e está abençoando o garoto, abençoando Ismael. Então que nós possamos entender e ler e agradecer a Deus esse grande amor dele por nós. Que você tenha uma semana abençoada, que a sua família, a sua casa, e que Deus esteja com você, levantando a sua mão, e não temas, que ele está ouvindo, ele ouve. Ismael.